Olá, senhoras e senhores. Hoje vamos falar do maior terror das pessoas quando o ano está acabando. Metas. Aquele momento que você lembra das que você fez no começo do ano e percebe que não fez nenhuma. Ou simplesmente se você já faz isso há muito tempo e decidiu que esse ano simplesmente iria desistir. Culturalmente, essa coisa de criar metas carrega um poder e uma responsabilidade muito grande na nossa autoestima e na forma como a gente se enxerga. Parece que não, a gente pode até pensar que não, mas a verdade é essa. É sempre aquela coisa batida e você já começa o ano pensando de que, mais uma vez, nada daquilo que você queria que acontecesse vai acontecer. Eu não tô aqui pra te dar uma fórmula mágica pra isso, porque eu não tenho. Provavelmente a coisa que eu mais vou falar aqui é sobre a reflexão do que são as suas metas. Eu acho que eu só comecei a fazer metas e levar elas realmente mais a sério, assim, sabe, em sua essência. Apenas em 2022. Então, tipo, sabe, foi ontem. E eu lembro que a coisa mais curiosa que eu achei quando eu terminei 2022 foi que quando eu fui olhar pra essa lista de metas que eu tinha feito, eu percebi que eu tinha realizado a maioria das coisas que estavam ali. E o mais interessante pra mim é que eu não lembrava de metade das coisas que estavam ali. E ter percebido que mesmo eu não tendo lido aquela lista, ou não tendo pensado de fato no propósito das metas, perceber que as coisas que eu planejei, que eu queria que acontecesse aquele ano, aconteceram, foi uma coisa meio mágica pra mim. Pelo menos o motivo pelo qual eu compreendi do porquê isso aconteceu de forma tão natural é porque eram realmente desejos e vontades muito naturais que eu tinha. Coisas que principalmente eu tinha ciência de que eram possíveis de serem feitas naquele ano. É óbvio que quando a gente tá ali formulando as nossas metas, formulando o que a gente quer, a gente tá pensando naquilo que queremos de fato, que a gente acredita que vai ser bom pra nós. Eu acho que é exatamente nesse momento que falta uma sinceridade e uma humildade, uma compreensão muito grande do quão passivo e possível é aquilo ser concretizado no ano que você está estipulando. E também sobre você colocar uma meta na sua forma extrema ao invés de pensar nela como degraus. Eu ia falar degraus. Mas um exemplo assim que eu posso dar. Eu acho que a coisa mais genérica pra aparecer numa lista de metas de qualquer pessoa é vou aprender um novo idioma, vou aprender inglês. É interessante você observar em que perspectiva, em qual realidade acerca desse assunto você se encaixa. Tipo, você é uma pessoa que nunca teve contato com inglês, ou você tem ali com coisas do seu cotidiano. Porque eu imagino que uma boa parte dessa galera bota isso como uma das metas, porque, né, ajuda no mercado de trabalho e tal. Só que eu acho que a gente precisa colocar essas ideias no papel e pensar realmente nelas de uma forma mais realista. Você não vai aprender um idioma em um ano. Eu não coloquei como uma das minhas metas, mas eu acho que se eu colocasse de aprender uma língua nova, não seria exatamente nesse sentido. Eu colocaria algo como ter mais contato, sabe? Ler mais sobre. Fazer algo ou alguma coisa mais leve que faça eu ter contato com o inglês sem ser de forma pesada. Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que o que faz as metas se concretizarem e elas continuarem mantendo o seu valor, ao mesmo tempo que elas não desmerecem o seu alto valor, é você pensar nelas de forma pequena. É você pensar nela nos pequenos passos ali que você pode dar para ter o contato com a língua, para ter a motivação, ao mesmo tempo ali que você vai montando a disciplina de como você vai entrar nesse mundo. Ano que vem eu vou começar a academia, outra meta que eu creio que é bem genérica. Mas caramba, você já faz algum esporte? Ou você é completamente sedentário? Você sai pra correr? Você já tentou fazer alguma rotina de exercício em casa? Começar uma academia, mesmo que, né, ali pegando pesos baixos, etc., é um bagulho diferente, é um bagulho que vai te deixar fora de uma zona de conforto e vai assustar o seu corpo, porque tem o risco de você não estar nem um pouco acostumado e você ser realmente um sedentário. Só que aí você estipulou essa meta na sua forma extrema sem pensar nos pequenos passos que você teria que dar pra estar ali. Eu falo isso porque essas metas que a gente estipula são coisas que dão uma diferença e modificam a nossa rotina de uma forma muito drástica e assustadora. Porque talvez no primeiro dia você até esteja no pique, sabe? Você até consiga fazer aquilo, você até consiga desenvolver ali, no primeiro dia. Só que aí passa o segundo, o terceiro, o quarto e você já tá de saco cheio. Porque aquilo foi introduzido na sua vida na sua forma extrema e não aos pouquinhos. Tem uma galera que eu vejo também que fala muito de que você tem que começar o seu ano novo agora, ainda enquanto o ano não terminou. E eu concordo muito, porque você precisa introduzir aos poucos essa ideia pra sua rotina, essa meta,
na sua forma mais desconstruída. Para sua mente, para o seu subconsciente entender que haverão mudanças. E se elas forem drásticas, automaticamente, se você já inserir elas como pum, você vai explodir. Ainda em 2023, ainda no ano que está acabando, é um momento do qual você já poderia pensar em como você vai fazer com que aquelas metas sejam possíveis de serem realizadas. É por isso que eu falo que é nesse momento que é necessário uma compreensão e uma humildade muito grande consigo mesmo. Eu acho que um outro exemplo prático assim que eu posso dar é que eu tenho certeza que vocês já devem ter tentado, assim, mudar drasticamente a rotina. Tipo, não, agora eu vou acordar cedo, agora eu vou tomar água, eu vou fazer exercício, eu vou meditar e eu vou ler. No primeiro dia, você até conseguiu. No segundo, só Deus na causa. Por que isso? Porque você introduziu todas aquelas mudanças ao mesmo tempo, muito rápido, foi um susto, e você não conseguiu continuar mantendo, seguindo aquilo adiante. É interessante compreender que é um processo, assim, que quando você tá introduzindo de forma estilhaçada essas metas na sua rotina, é interessante ter em mente de que vão ter falhas, de que vão ter caídas. Por exemplo, ano que vem eu vou ler mais. Não necessariamente você tem que ler uma quantidade específica de páginas por dia, mas é você em pequenos momentos, assim, relapsos do dia a dia, você trocar aquele momento que, sei lá, você estaria mexendo no celular, ou vendo série, ou qualquer outra coisa que você faça no seu tempo livre, você pensa, vou tentar ler um pouco. Essa palavra é muito importante, gente, tentar. Porque uma coisa é não conseguir porque você nem mesmo tentou, outra coisa é você não conseguir tendo tentado. E quando eu falo que você tem que tentar de forma pequena. Tipo, só hoje eu vou ler um pouco. Só hoje eu vou fazer mais de 5 lições no Duolingo. Só hoje eu vou pra academia. Só hoje eu vou dar uma caminhada. Amanhã eu não sei, amanhã depois eu vejo. É pensar no hoje, é pensar que você tá começando agora e você tá introduzindo isso agora e é aos poucos. É dessa forma que você vai construindo a constância, que é uma coisa muito importante pra você ir realizando as metas. Gente, eu era uma pessoa que, assim, eu sempre falava que eu queria ler mais. O máximo de livros que eu li em um ano era 3, no máximo 4. Esse ano eu tava fazendo as contas, eu li mais de 18 livros. Na verdade não foi mais de 18 livros, foi exatamente 18 livros. Mas eu fiquei muito feliz, porque foi o máximo de quantidade de livros que eu já li em um ano. E não foi aquela coisa de, todo dia eu vou ler um pouco. Antes de acordar... Não, antes de sair da cama eu vou ler. Quando eu for dormir eu vou ler um pouco. Não era assim. Era simplesmente momentos assim que, tipo, eu tava no tédio, só que eu não tava a fim de mexer no meu celular, porque eu já tava de saco cheio do meu celular. Momentos assim que eu tava na escola, eu não tava conseguindo entrar no papo, eu pegava o livro e começava a ler. São pequenas trocas ali que você vai fazendo durante a rotina. Justamente a forma gradativa e pequena, de passinho em passinho que isso vai acontecendo, que a coisa vai evoluindo. Um outro ponto que eu queria tocar, eu não sei se é o caso de vocês, mas eu acho que vale a reflexão. Eu acho que a gente tem que pensar menos em metas superestimadas ou estereotipadas e pensar mais naquilo que funciona pra gente. Por que eu tô falando isso? Porque eu fui ler algumas coisas que eu tinha estipulado que eu queria fazer em 2023 ali no meu caderno, e uma das coisas era, eu vou ir na academia pelo menos umas 3 vezes por semana. O que aconteceu? Esse ano eu não pude ir pra academia. Porque o teatro e o jazz consumiu muito do meu tempo. E pra mim não compensava pagar academia se eu não podia estar lá a semana toda. Só que, vamos analisar. A gente vai pra academia propriamente pra ficar saudável. Ok que a maioria de vocês vai pra academia pra pegar corpo. Tudo bem, eu também iria. Mas a princípio, vamos pensar nessa coisa de você se manter em forma, de você manter a sua saúde, de você não ficar sedentário. Esse ano eu não fiquei sedentário. Gente, o tanto que eu me mexi no jazz e no teatro. Tipo, o meu corpo não esteve parado, entendeu? Então, assim, pra mim faz mais sentido realmente essa coisa de eu não ficar parada, de eu não ficar sedentária. Então, se eu conseguir ainda realizar esse propósito, mesmo que não tenha sido em uma academia, tá tudo bem. Tipo, quero emagrecer, mas será que você realmente precisa ir pra academia? É o único caminho que tem? Por que você não se propõe a caminhar mais, ou fazer exercício em casa mesmo, dançar, fazer algum curso que você sabe que vai mexer o seu corpo? Ano que vem eu vou começar uma dieta. Você necessariamente precisa começar uma dieta? Será que pra você só comer de forma mais saudável, com mais frequência, já não é o bastante? Isso se você tá pensando assim em foco na sua saúde. Se a gente tá pensando dentro dessa esfera, a gente tem que sair daquilo que é estereotipado, que é estimado de que você tem que fazer. Gente, pelo menos uma coisa que eu analisei muito enquanto eu fui vivendo,
É de que, sabe, parece que a vida incrível é você fazer academia. E as pessoas colocam esse poder, essa responsabilidade muito grande na academia também, né? Tipo, é uma coisa assim que dita sobre disciplina. Só que não necessariamente você precisa estar numa academia para você construir, né? Planejar e aumentar a sua disciplina. Então eu jogo essa reflexão. Pense em metas que funcionem pra você, que você sabe que fazem sentido com a sua rotina, com o que você sabe que é possível de fazer de fato. Pensar em outras alternativas, além das mais óbvias, além das mais complexas que todo mundo vende ou que todo mundo diz que é a única saída ou a única forma certa de você conquistar aquela meta. Eu não fiz em 2023, mas eu fiz em 2022 e deu certo. Que, tipo assim, eu pegava cada meta que eu queria fazer, aí eu separava em 3 tópicos. As formas possíveis de eu atingir aquilo, as coisas necessárias, tipo, se era alguma habilidade socioemocional, se era algo físico mesmo. E o processo, uma breve descrição do que eu imaginaria que seria o processo dentro das coisas que eu estudei, de como aquele processo se seguiria. Essa é uma coisa interessante para você fazer agora, enquanto seu ano ainda não acabou. Porque você traçando a forma como você vai seguir aquilo para alcançar aquela meta, você sente que já foram alguns passos andados. Ao mesmo tempo que vai chegando que vem, você não vai ficar totalmente perdido, tipo, ok, por onde eu começo. Porque você já vai ter uma base, já vai ter uma ideia de como dar procedência a isso. Outra coisa que eu acho muito importante, não coloca muita meta, parça. Gente, eu acho que colocar muita meta é a pior coisa que vocês podem fazer. Porque a pressão aumenta, sabe? Coloca aquelas que são mais importantes pra você. Em 2022, eu fiz 10 metas. E eu consegui fazer... Consegui fazer 7 delas. Eu acho que 10 é um número bom. Esse ano eu fiz um pouco menos, eu fiz 8 metas, mas era mais porque eu tava sem criatividade. Mas uma coisa que eu fiquei muito orgulhosa é que dessas 8 metas que eu fiz, 6 eu consegui realizar, uma eu não consegui e uma eu consegui mais ou menos. E, tipo, tudo bem você terminar o ano sem não ter conseguido realizar todas as metas. Eu acho que o importante é você valorizar aquilo que você conseguiu fazer. E também partir também de uma outra perspectiva, que eu achei muito interessante, de refletir que, ok, você não conquistou aquilo naquele ano, mas será que era pra você conquistar aquilo naquele ano mesmo? Será que você já estava preparado o suficiente pra isso? Será que você estava pronta pra isso? É uma meta que você ainda pode colocar nos próximos anos, mas eu acho muito bom a gente acabar pensando assim. Porque tem coisas que não conseguem se concretizar pra nós, mesmo que corremos atrás disso, porque não é o momento. E eu acredito muito nisso, gente, no tempo certo das coisas. Não o tempo certo que eu decido, mas o tempo certo de eu tentar, e se não der certo, entender que não foi culpa minha, não foi porque eu não tentei. Foram por motivos que não estão no meu controle. Eu não tenho muito problema em falar das minhas metas, então eu vou dar uns exemplos aqui. Elas não são muito convencionais. A primeira era ser mais independente. E assim, eu coloquei independente de uma forma bem geral, eu não coloquei tipo, eu quero ser independente financeiramente. Não, gente, não tô preocupada em ser independente financeiramente, ainda jovenzinha. Mas eu coloquei que eu consegui conquistar isso porque esse ano eu realmente me senti mais independente em muitos aspectos. Ser mais paciente comigo, rolou. Esse aqui eu fiquei meio em dúvida, mas eu acho que em comparação a todos os outros anos, eu fui muito paciente comigo. Focar mais no YouTube. Esse aí, filho, eu até risquei assim bem forte, porque deu certo. Aprender a cozinhar. Rolou. Bem, foi contra a minha vontade, mas... Inclusive, eu acho que eu vou pôr isso nas minhas metas de 2024. Eu sempre gosto de colocar, tipo, aprender a fazer uma coisa doméstica específica, porque assim, quando eu já estiver vazando daqui, eu já vou saber sobreviver sozinha. Eu penso nesses detalhes. 5 era melhorar a relação minha com um parente específico que eu não irei citar. Esse aqui eu também fiquei bem em dúvida, mas eu acho que em comparação com todos os outros anos, eu consegui melhorar assim a minha relação, então eu fiquei feliz por causa disso. 6. Falar algo quando me incomoda, ao invés de ter uma reação precipitada. Gente, esse era um problema muito punk que eu tinha. Tipo, eu não falava pra pessoa quando ela fazia algo que me incomodava, aí eu tinha umas reações muito fora da casinha, umas reações muito imaturas. Isso me dava muitos problemas, sabe? Aí eu senti que esse ano, não. Eu senti que, tipo, quando a pessoa fazia algo que me incomodava, eu já soltava na lata e resolvia ali na hora. E, me fez muito bem. 7. Crescer no Insta pessoal. Esse aqui eu coloquei um X com gosto. Bom, gente, não tava nos meus planos sumir do Instagram em 2023.
mas aconteceu. Ou seja, eu sumi, então não tive como fazer o Insta crescer. Mas não acho que é uma meta que eu vou colocar pra 2024, porque atualmente eu já não faço muita questão. E 8, não me esforçar pra agradar todo mundo. Isso aqui eu acho que é um problema que metade da população tem. Eu acho que esse eu coloquei mais ou menos, porque eu ainda me vi em muitas situações esse ano em que eu tava muito preocupada em agradar as pessoas. Mas eu ainda acredito que eu me impus mais. Eu acho que isso rolou, por isso que eu coloquei que essa eu consegui realizar mais ou menos. Mas eu acho que teve ali uma evolução. Teve outras coisinhas aqui que eu coloquei, mas, tipo, não foram exatamente metas, foram só, tipo, coisas que eu gostaria de fazer na rotina. Só que, assim, gente, é tanta coisa que eu realmente fico me perguntando onde é que eu achava que dava pra fazer tudo isso em uma semana. Bem, gente, é isso. Eu acho que a gente tem que encontrar um meio termo entre ultrapassar os nossos limites, mas fazer aquilo que faz sentido pra gente. Um pouco difícil, assim, pra mim, dissertar sobre essa coisa das metas, porque tem muitas realidades diferentes. Tipo, tem jovem aqui que tá me acompanhando, mas eu sei que também tem adulto jovem que tá me acompanhando. Eu sei que os objetivos dessas duas épocas são meio diferentes e nem todas as metas são formuladas apenas em cima daquilo que a gente quer, mas daquilo que a gente precisa. Mas é por isso que eu falei, pensem nas coisas que fazem sentido, que vocês, assim, com uma breve previsão do que pode ser o próximo ano, vocês terem uma noção de que se aquela meta é possível de ser realizada com a e tchau!